Eu continuo doente, não sei se estão a perceber, mas eu continuo doente. Aliás, depois de eu gravar os últimos 2 vídeos, eu tive quase 2 dias de cama, portanto, estou bem. Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como já puderam ver pelo título, neste vídeo venho dar-vos dicas para a disciplina de matemática. Como eu já tinha dito, esta semana vamos ter 3 vídeos relacionados com disciplinas que eu tive no secundário e que ainda não tinha vindo aqui dar dica. Eu já dei dicas para a disciplina de Biologia, para a disciplina de Filosofia, para a disciplina de Fisicoquímica e agora venho dar dicas para Português, para Matemática e para Psicologia. Eu também tive Biologia no 12º, mas acho que as dicas que eu já tinha dado o ano passado também se aplicam para a Biologia do 12º, apesar de serem ligeiramente diferentes. Como recentemente eu fiz vários vídeos direcionados a Matemática sobre o exame, não sei se há assim tanta coisa neste vídeo que vá ser novidade para vocês, se vocês já acompanham o canal. De qualquer forma, fiquem até ao final porque eu acho que estas dicas são de alguma forma úteis. Vamos falar um bocadinho sobre as coisas que eu fiz durante este ano que eu acho que me ajudaram a matemática. A verdade é que eu senti que a matemática do 12º é uma matemática muito trabalhosa e que nós temos que estar constantemente a estudar. Parece que estudamos mais matemática do que qualquer outra disciplina no 12º e a verdade é que parece que quanto mais estudamos, menos percebemos a matéria e mais dificuldade temos. É super frustrante. Muito honestamente, eu até me sinto um bocado meio impostora a vir aqui dar dicas para esta disciplina, sendo que me correu tão mal ao longo do ano. Mas lá está, isto depende também de muitos fatores. Eu gosto sempre de dizer aqui no canal que isto depende sempre do professor, de vocês, portanto não pensem que estas dicas são milagrosas e não pensem que só porque eu tive X nota vocês também vão ter, porque as coisas na verdade não funcionam assim e tudo depende de muita coisa. Estes vídeos com dicas para disciplinas específicas eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte vai ser as aulas, portanto aquilo que eu fazia durante as aulas e que eu sentia que me ajudava, se existe alguma coisa específica que eu acho que faça sentido de fazer para estas disciplinas ou não. Depois o estudo em casa, estudo autónomo e depois os testes. Portanto, dicas para estes 3 momentos relacionados com estas disciplinas. Aquilo que eu fazia nas aulas era muito simples. Eu sei que lá está, isto mais uma vez vai variar muito de professor para professor, mas aquilo que eu sinto que acontece em matemática a maioria das vezes é que não há aquela coisa do PowerPoint e editar a matéria, é uma coisa mais falar ligeiramente sobre a matéria e depois fazer muitos exercícios em sala de aula. Sinto que foi isto, com os 3 professores diferentes que eu tive. E portanto aquilo que eu fazia normalmente era anotar no caderno a matéria, fórmulas ou aquilo que eu achasse que fazia sentido anotar e depois acompanhado disso um exemplo de como é que aquilo se aplicava, que normalmente os professores também costumam dar, para eu perceber como é que aquela fórmula ou aquilo se aplicava na prática. Não me punha a escrever muita coisa porque eu acho que precisava também de estar um bocado atenta para estar a perceber exatamente como é que as coisas se faziam, porque quando nós estamos a dar uma matéria nova à matemática, às vezes é preciso estarmos mesmo atentos para perceber como é que aquilo se aplica, porque não vamos perceber assim logo ao início. Portanto, aquilo que eu fazia era realmente isto, era muito simples, não passava todos os exercícios que fazíamos, passava só aqueles que eu achava que tinham algum twist e normalmente quando eles tinham um twist eu assinalava e escrevia ao lado qual é que era o twist que eles tinham e aquilo que nós tínhamos que fazer para o resolver, mas basicamente era isto que eu fazia e o meu caderno de matemática era super desorganizado exatamente porque eu não tinha bem cuidado com a forma como eu estava a passar as coisas, porque normalmente depois quando eu chegava a casa eu passava as coisas a limpo, então eu não tinha grande cuidado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Matemática é uma disciplina que vocês precisam estar sempre com a matéria em dia, principalmente no 12º ano. Matemática é uma disciplina que as coisas são muito acumulativas, portanto se vocês não perceberam as coisas desde o início, quando a matéria começar a complicar, de certeza que não vão conseguir compreender porque não estão a compreender as coisas desde lá atrás. Portanto, vocês têm que estar sempre com a matéria em dia, até porque é muita matéria, para depois terem tudo bem para as avaliações, convém estar com a matéria em dia. Eu ainda por cima tinha bastantes avaliações de matemática, portanto eu tinha mesmo que estar com a matéria em dia, mesmo que eu não quisesse estar, para conseguir estudar
estudar minimamente para as várias avaliações que tinha e, portanto, aquilo que eu fazia para estar com a matéria em dia era quando chegava a casa, passava aquela confusão de coisas que eu tinha no caderno, passava a limpo, normalmente para o iPad, passava só a limpo a parte da matéria em si e depois tentava fazer algum exercício que remetesse para aquela matéria. Normalmente no manual há exercícios por matéria que vocês vão dando e que podem chegar a casa e fazer para praticar. De qualquer forma também há inúmeros exercícios na internet se vocês, por exemplo, em aula já fazem os exercícios do manual. O que é importante é vocês realmente terem a matéria em dia, irem percebendo, irem praticando, fazendo aqueles exercícios que são de aplicação da matéria muito prática, sabem? Porque em matemática há 3 tipos de exercícios. Há aqueles que é para vocês aplicarem a matéria diretamente, tipo, não há ali nada que vocês tenham que entender, é saberem a matéria e aplicarem ali. Há aqueles exercícios em que vocês têm que interpretar para saberem como é que vão aplicar a matéria. No entanto, não têm propriamente nada de novo, basta realmente vocês interpretarem o problema para conseguirem perceber como é que se aplica ali a matéria. E há outros exercícios que são um bocadinho mais complicados e que normalmente raramente saem assim em testes ou avaliações, mas às vezes são feitos em aula ou em casa, que são aquele tipo de exercícios em que vocês têm que ter aquele clique, sabem aquele tipo de clique em que tipo, vocês se apercebem de alguma coisa, que quando se apercebem dá para continuar o exercício, interpretar e aplicar a matéria. Esse tipo de exercícios um bocadinho mais avançados. E numa altura em que vocês acabaram de dar a matéria, obviamente que vocês vão fazer o quê? Aqueles exercícios que é de aplicação prática, exatamente para vocês perceberem se estão a perceber a matéria. Se não conseguirem fazer esses, levam as dúvidas para a aula. Não tenham medo de expor as vossas dúvidas, principalmente a matemática. Não só estão a mostrar interesse, como também estão a esclarecer aquilo que pode não ter ficado tão claro nas aulas. Já que passamos para a parte do estudo, há uma coisa muito importante que eu tenho para vos dizer, que é em relação às bases. As bases na matemática são mais importantes exatamente por causa daquilo que eu disse ainda agora, de ser uma disciplina muito contínua. Há coisas que vocês não vão entender no secundário se não têm as bases do básico. E isso é uma coisa que infelizmente é muito difícil de ser trabalhada em sala de aula porque são muitos alunos e o professor obviamente não consegue estar atento às dificuldades de cada um, principalmente estas dificuldades que vêm muito lá de trás. Portanto, isso é uma coisa que vocês vão ter que trabalhar fora da aula. Se o vosso problema são as bases de certas matérias. Se não conseguirem trabalhar isso com só por vocês, por exemplo, vendo videoaulas no YouTube, é uma boa forma de trabalhar as vossas bases. Tem, por exemplo, recorrer a algum tipo de explicação, não sei. Eu gostava de acreditar que na internet vocês têm todos os recursos para conseguirem adquirir essas bases que se calhar não têm de certas matérias, mas se calhar não conseguem porque é um pouco complicado estar a aprender uma coisa que já não aprenderam no passado 100% sozinhos. Portanto, eu acho que se vocês quiserem realmente melhorar a nota, têm que ter atenção a isso das bases. Depois, quando tu estiveres já num estudo mais avançado, em que aquilo que tu vais fazer é mesmo estudar especificamente para um teste ou para uma ficha, para uma avaliação, aquilo que eu te aconselho a fazer, se lá está o objetivo é já teres a matéria toda em dia, portanto já não tens nenhuma matéria que ainda precises de ver para o teste, porque já há de ter tudo construído das últimas semanas, não é? Já há de ter chegado a casa e ter visto a matéria. Idealmente, não é? Porque isso nunca acontece assim, eu falo por mim, eu gostava de ter feito isso durante o ano todo, mas nem sempre isso aconteceu. Mas o que supostamente deverias fazer agora era então fazer uma lista de exercícios para fazeres até à data da avaliação. Portanto, aquilo que eu fazia era pegar no meu manual, no meu caderno de atividades, às vezes até o próprio professor fornecia essas listas de exercício para nós. Matemática Absolutamente, que é um site também muito recomendado por professores, ou mesmo na internet. Pegava em todos os sítios que eu tinha ao meu alcance e realizava então uma lista de exercícios para eu fazer. Lista essa de exercícios que eu tentava que fosse o mais realista possível, porque obviamente que eu não vou conseguir fazer 200 exercícios até à avaliação e depois, se eu não conseguir fazer todos, eu vou ficar um bocado frustrada. Portanto, tem que ser uma lista realista, malta. E nesta lista vocês vão tentar pôr o mínimo possível, não quer dizer que não haja de todo, mas o mínimo possível de exercícios de aplicação direta, porque esses vocês já fizeram todos e supostamente esses vocês já conseguem fazer minimamente. Lá está, se ainda não conseguirem, se ainda acharem que há matérias que ainda estão ali mais ou menos,
ponham mais exercícios de aplicação direta dessas matérias, mas o suposto agora é vocês já terem alguns exercícios de interpretação e ponham também um ou dois mais complicados, só porque se vocês conseguem já fazer exercícios mais complicados, vão conseguir fazer os médios, que é normalmente o tipo de exercícios que mais saem num teste, numa avaliação e que mais peso tem. Percebam que matérias é que vocês estão melhor e que matérias é que vocês estão pior para saberem quantos exercícios de cada tipo de exercícios é que vão pôr de cada matéria. E depois uma coisa que eu fazia enquanto estava a resolver esta lista de exercícios era colocar com corzinhas se eu ia achando o exercício fácil, médio ou difícil para mais uma vez perceber se eu estava ou não bem naquela matéria. Às vezes eu precisava de voltar atrás à teoria para reforçar um bocadinho as coisas e depois voltar aos exercícios. Mas realmente o que é importante em matemática é haver muita prática. Vocês já sabem isto, é fazerem muitos exercícios, porque só assim é que vocês vão estar preparados para aquilo que vai ser o vosso teste e também vocês vão saber se estão a perceber a matéria ou não. É aplicando as coisas na prática, e quanto mais exercícios fizerem e dos mais variados tipos, mais preparados vão estar para aquilo que vos vai aparecer em avaliação. Outra coisa que eu fazia enquanto estava a resolver a lista de exercícios era apontar todas as diquinhas, todos os truquezinhos, todas as coisas que ao fazer os exercícios eu percebia que me ajudavam na altura de os fazer. Ou eu punha ao lado, por exemplo, aquele tipo de exercícios que tu tinhas que virar uma chave para os entender, ou que tinhas que interpretar para os entender, eu colocava de lado qual a matéria que eu tinha aplicado, a dica que eu tinha seguido. Isso por acaso é uma coisa que, se em aula o professor também vos vai dando dicas de coisas, apontem também no caderno, mas assim com uma cor diferente para destacarem de alguma forma dos outros apontamentos que vocês fazem. Se possível, depois passem essas dicas mesmo para post-its ou coisas que vocês vejam mesmo. Por exemplo, enquanto eu estava a fazer exercícios eu tinha post-its com essas dicas na parede, principalmente na altura dos exames, porque assim, enquanto eu estava a fazer os exercícios e não estava a conseguir sair dali, olhava para cima, via as várias coisas que eu podia fazer para sair dali e parece que aquilo me dava de alguma forma a resposta àquilo que eu tinha que fazer para conseguir resolver o exercício. Outra coisa que eu também fazia muito nesta altura de estudar era estudar muito bem as fórmulas, porque para além de decorar, eu normalmente fazia sempre assim um formulário antes da avaliação, do teste, porque se só decorarmos depois não vamos saber como é que as conseguimos utilizar na altura do teste. Isto foi, foi uma das dicas que eu também já dei em relação ao exame e na preparação para o exame, é nós realmente entendermos a fórmula, enquanto estamos a resolver os exercícios também colocarmos de lado de que forma é que utilizamos a fórmula para chegar ao resultado que pretendemos, e nunca só decorar. Lá está, depois não vamos conseguir saber onde é que devemos aplicar. Também há aquela dica que eu dei no meu vídeo de dicas para o exame de matemática, que é no início do teste apontares todas as fórmulas que tu tens que saber, porque quando tu começas o teste ainda tens a memória muito fresquinha, portanto vais-te lembrar facilmente de todas as fórmulas. Então se tiveres problemas a decorar coisas, isso é uma boa ajuda, mas lá está, se só decorares e depois não souberes as fórmulas, não vai adiantar de grande coisa. Já que falámos então aqui dos testes, outra coisa que eu também fazia muito nos testes era, principalmente quando eram assim questões maiores, tipo problemas e assim, era sublinhar as coisas do problema e escrever. Isto é aquele tipo de dicas que os próprios professores nos dão, mas eu acho que nós muitas vezes ignoramos e realmente ajuda se nós anotarmos todas as informações que o problema dá. Todas as informações que lá estão têm que ser usadas de alguma forma ou é suposto serem usadas de alguma forma, portanto, se nós anotarmos tudo e pensarmos que tudo aquilo que tem que ser utilizado, se calhar mais facilmente vamos chegar à resposta. Lá está também esta coisa de estar tudo ali visual, pode nos levar a chegar a algum sítio, estão a perceber? Portanto, isso também é uma grande dica. Depois também é apontarmos todos os nossos cálculos, tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso raciocínio, mesmo que seja por palavras, porque isso também pode nos conseguir algum pontinho, de alguma forma, mesmo que nós pensemos que o nosso raciocínio está completamente errado. Outra coisa que eu não fazia assim sempre, tenho que confessar, mas eu sei que quando eu fazia ajudava, e era uma dica que também é muito dada pelos professores, que é nós começarmos sempre pelos exercícios que achamos
que vão ser os mais trabalhosos ou que achamos que vamos ter mais dificuldade, porque assim temos a certeza que a nossa maior quantidade de energia é dedicada a esses exercícios e que nós fazemos já assim no fim do teste, porque normalmente a ordem das perguntas não está pelo mais fácil ao mais difícil, e se nós começarmos nós próprios pelos que achamos que vão ser os mais trabalhosos, pode ser que consigamos resolver esses logo no início, ou então temos mais tempo porque vamos ter o resto do teste inteiro para pensar sobre eles, porque vocês já sabem que quando nós não sabemos uma pergunta devemos avançar para a próxima, porque o nosso cérebro nunca deixa de pensar sobre a pergunta que nós passámos à frente, mas no final voltamos a essa pergunta e muitas das vezes temos a resposta para aquilo que nós queríamos, não é? Quantas vezes é que nós não estávamos tipo numa conversa com alguém, não nos lembrávamos naquele momento de uma palavra, tipo, ai, não me estou a lembrar desta palavra, não me estou a lembrar. Tivemos uma branca, não é? E depois, horas depois, vocês do nada lembram-se, era esta a palavra que eu não me estava a conseguir lembrar que eu queria dizer a esta pessoa. Isso é porque o vosso cérebro nunca desligou completamente daquela conversa e de se tentar lembrar daquela palavra, por mais que vocês achem que, ou vocês tenham desligado daquilo, o inconsciente está ali sempre a trabalhar, estão a perceber? Depois, quando vocês receberem os testes, também é importante vocês estudarem porque é que vocês erraram, o que é que erraram, se foi porque vocês não sabiam a matéria, se foi porque vocês não conseguiram interpretar bem as perguntas, se foi o que é que falhou para saberem aquilo que podem melhorar no próximo teste. Isto é muito importante, a matemática, porque lá está, é uma disciplina muito contínua, portanto a probabilidade de no próximo teste aparecerem perguntas que tenham matéria que saiu neste é muito alta. Ainda por cima eu tinha nos meus testes, os meus testes eram sempre da matéria desde o início do ano, portanto ainda mais eu deveria estudar o teste anterior para saber se agora já estava preparada para fazer este, porque a matéria que ia sair era a matéria que já estava no teste anterior. A última dica que eu vos quero dar é mesmo para vocês não desesperarem com a disciplina de matemática, porque eu ficava mesmo muito frustrada enquanto estava a fazer exercícios, listas de exercícios, e não estava a conseguir resolver. Se for preciso, voltem atrás da dificuldade de exercícios e depois voltem a fazer aquilo que estavam a tentar fazer, mas ficarem irritados é uma coisa que não vos vai ajudar em nada, porque só vai fazer com que vocês não consigam continuar a estudar, porque não param de se martirizar por não estarem a conseguir fazer exercício nenhum, duvidem de vocês próprios e enfim, isto vai virar uma bola de neve, porque depois lá está, como a matéria é muito contínua, vocês vão começar a achar que a próxima também não vão conseguir fazer e depois não vão conseguir mesmo porque estão irritados porque não estão a conseguir fazer. Portanto, mantenham a calma, tentem levar as coisas com calma, foquem-se bastante nesta disciplina, não deixem a matéria acumular, mas também não deixem que isso seja tipo o principal dos vossos problemas, que obviamente também é preciso haver algum descanso, também é preciso vocês não irem para as avaliações estressados. Para vocês terem uma noção, eu tive testes em matemática que eu tive tipo 9 e tive testes em matemática este ano que eu tive tipo 18. Portanto, é assim, é o caos total de matemática. Estas foram então as dicas que eu sei em dar-vos em relação à disciplina de matemática. Não sei se ainda faltou mais alguma coisa por dizer, mas como eu disse, eu já tenho mesmo muitos vídeos aqui no canal a falar sobre esta disciplina e também mais dicas que vocês tenham. Deixem aqui nos comentários. Espero de facto que este vídeo vos tenha ajudado. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo novo, principalmente durante o mês de setembro que temos a ter vídeos dia sim, dia não. É isto, um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!